Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estou chegando aqui com mais uma palavra de Deus e aqui eu quero falar de 7 coisas que Deus aborrece, 7 coisas que Deus odeia, escritas em Provérbios capítulo 6, versículos 17 ao 19. Mas eu quero falar de Jesus, o que Jesus nos ensina sobre cada uma destas 7 coisas. Eu separei Jesus falando sobre cada uma delas no Evangelho segundo Mateus. E eu separei aqui todas as referências no Evangelho conforme Mateus, Jesus falando sobre cada uma destas 7 coisas. Provérbios capítulo 6, versículos 17, vem a primeira: olhos altivos. Olhos altivos, aquela pessoa que se sente melhor do que as outras, aquela pessoa arrogante, que no olhar dela todos são inferiores. Ele tem assim um olhar de superioridade, de que as outras pessoas são servas e ele é o Senhor. Porém, Jesus, ele nos ensina sobre o olhar. Jesus nos ensina sobre os olhos. Veja isso, em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isto é, falando de uma forma metafórica, de uma forma figurada. Se você tem uma boa visão, uma visão otimista de tudo o que acontece em sua volta, você é uma pessoa grata a Deus, você é uma pessoa que vê as coisas, que vê a vida com bons olhos, você é uma pessoa que crê em Deus, você é uma pessoa que corre atrás, e você é otimista, você está feliz, você está sempre rindo. Isto é otimismo. Agora, o versículo 23, Mateus 6, 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Entenda isso. Se você é uma pessoa de boa perspectiva, de uma boa visão para a vida, você é uma pessoa iluminada. Mas se você é uma pessoa insatisfeita, não é grato a Deus por nada, você é uma pessoa negativa, de uma visão negativa, o teu corpo estará em trevas. Você não é uma pessoa iluminada, mas você pode mudar a partir desta mensagem, a partir de agora. Veja as coisas como elas são, as coisas boas da vida, esta juventude, esta saúde. Alguma coisa está faltando, é normal faltar. Todas as pessoas sentem falta de alguma coisa. Ninguém é realizado nessa terra. Mas você olhe para o bom que acontece em sua vida e corra atrás daquilo que lhe falta, e Deus há de te iluminar e te abençoar em nome de Jesus. Agora veja, segunda coisa que Deus odeia é língua mentirosa. Veja isso, língua mentirosa. Jesus fala sobre as palavras. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de todas as palavras inúteis, de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Olha isso, gente, isso é muito sério. Você está falando o quê? O que você anda falando? A palavra do Senhor está dizendo aqui que cada um de nós haveremos de dar de conta de todas as palavras inúteis.
palavras de injúria, palavras de ódio, que você destila o seu ódio contra o seu irmão, contra o seu próximo, até mãe que faz isso contra a sua filha e vice-versa. Você há de dar de conta de cada uma destas palavras diante de Deus. Injúria, ódio, pornografia, palavras torpes, são palavras que com as tais receberás condenação. Mas se falares coisas boas, se você é uma pessoa que traz uma palavra de consolo para aquele que está precisando, se você é uma pessoa que fala com Deus, fala de Deus para as pessoas, e então você será absolvido pelas tuas palavras. Terceira coisa que Deus odeia se chama mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente, ainda no versículo 17. Veja isso. Mateus capítulo 22, versículo 52, Jesus fala sobre isso. Pedro, ele puxou da espada. Mateus capítulo 26, versículo 52. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Olha isso, gente. Naquela ocasião em que uma multidão homens vieram para prender ao Senhor Jesus. Então, Pedro puxou da espada. Pedro se colocou como segurança de Jesus. Ele puxa da espada e fere a Malco, o servo do sumo sacerdote. Ele corta a orelha de Malco. E Jesus prontamente pega a orelha, coloca no lugar, olha para Pedro e diz: Pedro, mete a espada na bainha. Não use das suas mãos para a violência. Mete a espada na bainha. Estou acrescentando aqui. E não faças tal coisa, porque aquele que com ferro fere, aquele que com espada fere, com a espada será ferido. Isto é, Jesus está combatendo aqui a violência, pois Jesus está aqui trazendo assim uma reprovação para aquela atitude violenta de Pedro. Agora veja, quarta coisa que Deus aborrece é coração que tem pensamentos viciosos. Veja isso, versículo 18, Provérbios 6 e 18. E coração que maquina pensamentos viciosos. Jesus fala sobre isso aqui em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Do coração procede tais coisas, coisas que não convêm para aquele que serve a Deus, como violência, morte, prostituição, adultério, blasfêmia, falso testemunho. Jesus está ensinando sobre cada uma das coisas que Deus odeia. E aí, ele fala aqui na sua palavra sobre falso testemunho. Sabemos que o 8º mandamento do decálogo, né? Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Jesus está falando aqui. Agora, quinta coisa que Deus aborrece está aqui. Deixa eu procurar, deixa eu voltar aqui. Quinta coisa que Deus aborrece: pés que se apressam a correr para o mal. Olha isso, gente, ainda no versículo 18. Pés que se apressam a correr para o mal. Jesus fala sobre
os pés e as mãos. Em Mateus capítulo 18 e versículo de número 8, ele diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés seres lançado no inferno. Olha isso, gente. Então, a palavra aqui, o tradutor, eu creio que ele teve dificuldade de traduzir do grego, porque Jesus não está mandando amputar nenhum membro do seu corpo, mas ele está falando para você desviar os teus pés do caminho do mal, do caminho perverso, e passar a andar no caminho de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. 6ª coisa que Deus odeia, e Jesus ensinou sobre isso, está ainda, Provérbios capítulo 6, versículo 19, e deixa eu ver aqui, testemunha falsa que profere mentira. Deus odeia quem profere mentira, testemunha falsa. E Jesus, ele ensina sobre isso, sabe? Mateus capítulo 12, versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Isto é, Jesus foi vítima de falso testemunho, pessoas que atribuíram a Jesus, falaram que Jesus estava expulsando o demônio por Belzebu, e então estas pessoas, eles ultrapassaram o limite da graça. Essas pessoas atraíram para eles condenação. Veja isso, porque no versículos 31 e 32, Jesus, ele disse: qualquer que proferir palavras, qualquer que proferir blasfêmia contra o Pai, terá perdão, contra o Filho, terá perdão, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste século e nem no futuro. Jesus estava declarando que estas pessoas estavam já condenadas, porque o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É exatamente dizer que uma obra feita pelo Espírito Santo foi demônio quem realizou. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. E estas pessoas simplesmente receberam condenação. Então aí está 6 coisas que Deus, das 7, 6 coisas que Deus aborrece, e Jesus ensina sobre cada uma delas. Agora, a 7ª coisa que Deus aborrece: o que semeia contenda entre irmãos. Veja isso, gente. Esta 7ª coisa aqui, Jesus não falou, Jesus não ensinou com palavras. Jesus ensinou com o seu próprio bom testemunho, com a sua própria vida, porque nunca se vê Jesus falar mal de nenhum apóstolo para outro, de nenhum discípulo para outro discípulo. Nunca você vai ver Jesus ter chegado para Tiago, ou para Mateus, para falar mal de Judas, para dizer que Judas era o traidor, porque tem gente que faz isso, né? Eu estou dizendo só para lhe avisar. Não estou falando mal do irmão, não. Estou dizendo só para lhe avisar. Cuidado com fulano, que ele é assim. Jesus podia muito bem dizer isso de Judas. Cuidado que Judas é traidor. Cuidado que Judas fica com a bolsa e rouba. Judas é ladrão. Mas Jesus nunca plantou fofoca de ninguém. É tanto que na noite da ceia, da Santa Ceia, nenhum sabia que Judas era o traidor.
Quando Jesus disse, um de vós há de me trair, então todos disseram, porventura sou eu, Senhor? Aí Jesus disse, aquele que mete comigo a mão no prato, este há de me trair. Então, Jesus com a sua própria vida, Jesus nunca falou mal de Pedro, de que Pedro era bruto, violento. Os discípulos pré-Pentecoste, né? Só no Pentecoste é que eles receberam realmente uma porção do Espírito Santo e foi trabalhado, transformado. Mas até aí eles vacilaram, todos tinham os seus vacilos, né? Então que Deus abençoe e fique com você com estas palavras em nome de Jesus.